Não, influencia bastante. Agora, tu tem níveis de atuação completamente diferentes nesse aspecto, né? Tu tem desde aspectos mais motivacionais, que é aquela coisa da motivação para aquele jogo, e aí entram essas coisas em que os treinadores são muito bons e fazem essas coisas, que são intervenções pontuais em que aquela motivação vai durar alguns minutos ou algumas horas e depois vai desaparecer. Então, por exemplo, um exemplo clássico disso, quem assiste rugby, os All Blacks, Sim. que eles fazem aquela raca. 80% dos primeiros tempos os All Blacks terminam na frente. 80% dos jogos eles terminam na frente. Muito por essa coisa motivacional, que é um doping psicológico. Então, a gente fala doping no bom sentido, quer dizer, tem um doping. Aí tu começa para os trabalhos mais estruturais, né? Que são as coisas de detecção de atletas problema, né? De áreas de atuação que tu pode intervir, né? De técnicas de lidar com estresse, com cobrança, que é o que a gente estava falando, até os passos de que a gente está tentando trazer para o Grêmio agora, que é a coisa mais profunda, mais científica, que é a coisa de monitorar o sono dos atletas, de ver se não é se o atleta está dormindo, se ele tá, não é isso, é monitorar a qualidade do sono, se o sono está reparador, as técnicas, todas as coisas que aí entra na psiquiatria do esporte mesmo, nível de estresse do jogador, porque um jogador muito estressado vai estar mais exposto à lesão, vai estar mais exposto às vezes tem aquela... A expulsão. Só porque ele está mais irritado, né? Claro. Às vezes, né, tem aquela coisa assim que tem uma fase que o time corre errado, às vezes por má distribuição técnica, mas às vezes porque o jogador está pilhado demais e não está sabendo lidar com aquela... Tem muitos jogadores que têm insônia, tem uma coisa que é pouco falada no futebol, que tem uma epidemia de Zolpidem, que é um remédio para dormir, que muitos atletas, né, de vários esportes acabam tomando, isso pode influenciar. Então, tem uma série de aspectos, sim, que a psicologia e a psiquiatria podem ajudar, tanto no curto prazo, quanto do ponto de vista estrutural, que começa lá na escolinha, lá na base, de tu detectando atletas de risco, famílias de risco, comportamentos de risco, que aí evita que aconteça coisas como as que aconteceram anos atrás aí de atletas brilhantes que acabam se perdendo por não conseguir. Eu ia te perguntar isso, a gente teve exemplos recentes, né? O próprio Jean-Pierre é um deles, né? Que se fala muito que tinha essa questão psicológica, de ele não conseguir administrar, exatamente por não ter feito esse trabalho, assim, desde a base, até por ser oriundo de uma família humilde, talvez com uma estrutura não adequada. A questão do Luan também, né? O Luan, depois que saiu do Grêmio, parece que ele psicologicamente desabou. Eu tenho até por obrigação profissional, né, eu sou psiquiatra, eu tenho um CRM a defender, eu não comento casos do qual tu não estava lá, né? Mas do ponto de vista estrutural do atleta, sim, o atleta precisa, e depois a gente pode falar, a gente está trazendo algumas parcerias para a escolinha, para a base, para o feminino do Grêmio, exatamente de trabalhar a estrutura do atleta. Porque, por exemplo, assim, muitos clubes, e o Grêmio ele tem uma característica um pouco diferente na base, a gente vem revelando grandes jogadores, né? Nos últimos anos, agora tivemos uma entre-safra aqui de venda, mas a grande maioria dos clubes, eu digo que aposta na coisa da tartaruga, né? Na estratégia da tartaruga. Pega um monte de guri e, de repente, aparece um Arthur, um Cebolinho, uma coisa assim. Agora, a saúde financeira e o grande gol da base não é só produzir esses caras. Se tu produzir se o teu trabalho transformar um monte de guri que é nota 6 e com o teu trabalho tu transformar ele em 7, 7,5, ele passa a ser um ativo. Ele passa a ser não só um cara que pode ser utilizado no grupo, como ele pode ser um cara que é vendido, que não é vendido por 100 milhões, mas se tu vende 10 caras por 5 milhões... Sim. Exatamente. Tu chega no mesmo número.